povo querido do oitavo ano, aqui estamos para a nossa primeira aula de História, nessa segunda semana do mês de agosto. A gente perdeu um pouquinho as contas, porque semana passada a gente não teve aula de História, mas vocês tiveram aula de outras matérias. Então essa seria a nossa 15ª semana de estudo à distância na matéria de História. Vamos contar por mês, as semanas do mês, que fica mais fácil a gente não se perder na contagem, né? Iniciar fazendo a correção que foi da atividade que foi passada para casa 2 semanas atrás, dizendo novamente que semana passada não tivemos aula de História, da disciplina de História, devido aos 2 dias de recesso. Então essa atividade aí nós passamos há 15 dias atrás, ou seja, na última terça lá, finalzinho da última semana de julho, né? É a letra A do quarto quesito da página, deixa eu tirar aqui minha câmera, página 25 do livro de atividades, letra A da quarta questão. Tem aí o fragmento dessa historiadora, Emília Costa, que diz assim: em 1817, numa insurreição, uma revolta que estourou em Pernambuco, os rebeldes ainda buscavam inspirações nas constituições francesas de 1791, 1793 e 1795. Um dos líderes do movimento da Revolução Pernambucana em 1817, o Cruz Cabugá, tinha pendurado nas paredes de sua casa retratos dos principais líderes da Revolução Francesa e da independência americana. Então, o que é que nós temos aqui? Ao ler, nós precisamos compreender. Por isso que a gente sempre diz, ao não entender, pergunta lá no WhatsApp e manda a resposta no Classroom, mas não responde assim aleatoriamente, sem compreender aquilo que está lendo, hein, gente? O que é que nós vemos aqui nesse fragmento? A influência dos movimentos revoltistas, separatistas que aconteceram tanto na América do Norte, o processo de criação dos Estados Unidos separando da Inglaterra, que a gente já estudou, a independência americana, e sobretudo a Revolução Francesa, que também a gente já estudou. Essa revolução acontecida na França no ano de 1789, que colocou fim na Europa ao absolutismo, ao poder total dos reis, aos desmandos das coroas europeias, e que inspirou muitas outras revoluções em muitas outras partes, sobretudo aqui na América. Isso nós já estudamos, e aí o texto vem dizendo para a gente que esse líder da Revolução Pernambucana de 1817 se inspirou nesses movimentos. Com base no texto e no contexto da insurreição pernambucana, responda a questão proposta, no caso só a letra A, né? Quais foram as razões que levaram os habitantes de Pernambuco a se rebelarem contra o governo estabelecido no Rio de Janeiro? Então, a gente viu que essa revolta ela acontece ali quase que 9 anos, né? A família real chega em 1808 e a revolta estoura em 1817. Então nós vimos que ela tinha como principais motivos da Revolução Pernambucana a crise econômica da região, que passava por uma crise de empobrecimento financeiro e econômico, e todo investimento, todos os impostos arrecadados eram enviados centralizados e administrados ali no Rio de Janeiro. Os altos impostos que deveriam ser aplicados à melhoria, mas que iam para o Rio de Janeiro, deixando a população de Pernambuco na pobreza. E também, sobretudo, além das altas cobranças de impostos, além da miséria que cercava os pernambucanos, a centralização que havia ali na sede da colônia, agora vice-reino, o Rio de Janeiro, enquanto que as outras regiões do Brasil ficavam assim, digamos, como diz o ditado popular, ao Deus dará. Então, a fome que se abatia sobre a população pernambucana, a alta cobrança de impostos e a centralização e esquecimento das outras regiões fez estourar a insurreição pernambucana no ano 1817. Você pode ter dito, se não contemplado os 3 fatores, mas você pode ter dito essa mesma resposta com outras palavras. Confira aí na página 25, isso mesmo, no seu livro de atividades. Na aula de hoje nós concluímos o capítulo 8º e, consequentemente, o livro 2, para amanhã iniciarmos pelo Zoom. Amanhã nos encontramos pelo Zoom, hein? Iniciarmos aí o novo assunto e também o novo livro. Então nós já vimos nas aulas passadas, só relembrando, porque ficamos uma semana aí sem nos encontrarmos, nós já vimos que, vindo ao Brasil, a família real, com Dom João VI ali encabeçando, né, sendo o príncipe regente, depois o rei, na ausência de sua mãe, a Rainha Maria I, ele é coroado rei.
Então ele começa a tomar algumas medidas que beneficiam e fazem progredir economicamente a colônia. Então, aos poucos, com a presença da família real morando aqui no Brasil, sobretudo a região ali do Sudeste, Rio de Janeiro, que era a capital, vai passando por um desenvolvimento urbano, econômico, ele vai criando instâncias, bibliotecas, faculdades, o Banco do Brasil, enfim, tudo instituições que vão fazer com que o Rio de Janeiro e o Brasil, toda a colônia, agora vá progredindo economicamente, ganhando antes da sua independência a sua autonomia. Quando lá na Europa a ameaça que fez o Dom João VI com a família real fugir para o Brasil, essa ameaça não existe mais, ou seja, o Napoleão Bonaparte é derrotado pelos russos, então não tem mais o perigo. Os portugueses que ficaram lá na metrópole, que ficaram em Portugal, passam a exigir a volta do Dom João VI. O que é que ele faz? Ele volta, mas deixa aqui, para descontento, para tristeza dos portugueses, deixa o príncipe, o Dom Pedro I. Os portugueses não aceitam, querem que todas as medidas que beneficiaram a colônia, que beneficiaram o Brasil, que deram autonomia ao Brasil, sejam canceladas, que o Brasil volte, seja rebaixado da condição de Reino Unido à colônia totalmente dependente de Portugal, e vai começar essa antipatia entre brasileiros e portugueses, tanto lá em Portugal, como principalmente aqui no Brasil. E aí, relembrando tudo isso, o que é que a gente vai ver agora? O processo de independência. Já vimos que havia, por parte dos portugueses, uma insatisfação com toda a autonomia, com toda a liberdade que o Brasil havia alcançado por ocasião da instalação da família real em 1808. Já vimos também que, por parte dos brasileiros aqui no Brasil, não havia sequer condições de voltar a ser colônia. O passo dado seria progredir daí para frente. Então essa galera, sobretudo a elite, nós vamos ver que vai apoiar Dom Pedro I a essa independência. Então podemos dizer, já adiantando, que a independência do Brasil ela foi alcançada, sobretudo, por uma rixa, uma briga, uma antipatia entre brasileiros que apoiavam a independência, que apoiaram Dom Pedro I, e portugueses que queriam rebaixar e voltar a fazer o Brasil a condição de colônia. Então, em 9 de janeiro, uma petição lá de Portugal, um documento apoiando o príncipe regente, melhor, aqui no Brasil. O grupo favorável à permanência de Dom Pedro no Brasil vai assinar essa petição, declarando o seu apoio. E nós sabemos que, já que também comentamos isso, para a cabecinha, para a mentalidade do Dom João VI, todas as instâncias de independência econômica, toda a autonomia financeira que o Brasil já tinha alcançado por ocasião da instalação da família real, era inevitável que a independência seria o segundo passo. É tanto que ele vai se despedir ao voltar para Portugal do seu filho Dom Pedro I com as seguintes palavras: Pedro, se for para eu perder o Brasil para outra pessoa, melhor que seja para você. Então, percebendo que a independência seria um passo inevitável, que viria logo mais, os brasileiros já se prontificam a dar o seu apoio a Dom Pedro I, caso ele queira declarar a independência da colônia, ou seja, criar o Brasil. Porque, voltando a Portugal, mesmo ainda sendo rei de Portugal e sendo rei do Brasil ainda, o Dom João VI teve os seus poderes limitados. Porque, embora a coroa tivesse sido mantida, embora a monarquia, embora ele tivesse sido mantido no trono, mas agora aquela Revolução do Porto, em 1820, colocou uma Constituição que limitava os poderes do Dom João VI, inspirados pelos franceses, que acabaram com a monarquia, né? Então eles quiseram também não acabar com a monarquia, os portugueses, mas limitar os poderes do rei. Então ele sabia que, voltando a Portugal, não teria mais tanta autonomia assim. Por isso dissemos que o processo de independência foi mais uma rixa, uma briga entre brasileiros e portugueses, e não tanto uma briga entre o filho, Dom Pedro I, e seu pai, Dom João VI. E aí, nisso, ao receber o apoio em 9 de janeiro com essa petição, Dom Pedro declara que permaneceria aqui no Brasil, seja qual fosse a medida enviada pelas cortes, que agora é quem estava tomando mais decisões do que o próprio Dom João VI lá em Portugal, as cortes constituintes que governavam agora a partir da Constituição e da Revolução de 1820, a Revolução do Porto, que já estudamos. Nisso, essas medidas de permanecer no Brasil não vão ser toleradas por parte da
corte portuguesa, está ali agora governando junto e limitando os poderes do Dom João VI, de modo que o dia 9 de janeiro entrou para a história como o dia do fico, porque Dom Pedro, ao receber esse apoio, perceber a pressão dos portugueses em fazer com que eles voltem, ele vai dizer essa seguinte frase: se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Dessa forma, ele colocava-se ao lado da elite e dos interesses da elite que não queriam mais voltar à condição de colônia, em clara oposição às cortes portuguesas que exigiam, como a gente já viu, que ele também voltasse e que o Brasil fosse rebaixado à condição de colônia. Era de interesse da elite, a galera rica, que Dom Pedro liderasse e tomasse à frente o processo de independência, visto cada vez mais, como já dissemos, inevitável. Era o segundo passo, depois de toda a autonomia, depois de todas as instituições que o Dom João VI criou no Brasil, mesmo voltando para Portugal, o segundo passo inevitável seria a independência e não tinha mais como voltar atrás. Garantir que não eclodissem revoltas populares, liberais, que provocassem a fragmentação territorial. É o primeiro grande desafio, a gente vai ver mais à frente, que o Dom Pedro teve que enfrentar. Uma vez declarando a separação, uma vez declarando a independência, como manter a unidade territorial? Como fazer com que agora o que antes era colônia, com todas essas regiões, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, o sul, permanecesse unido sendo um só país e não se dividisse em pequenos países como aconteceu com os nossos vizinhos espanhóis. E aí nós temos essa importante pintura que retrata um importante momento, né, da história do Brasil. Aí nós temos à esquerda a princesa Leopoldina, que vai se tornar imperatriz com a independência. Nós temos entre esses aí, embora não destacado, mas entre eles aí está o famoso José Bonifácio, o famoso patriarca da independência, aquele político que incentivava e que unia o povo em torno desse ideal de tornar o Brasil um país separado de Portugal. E o que nós temos nessa cena aí? Por que o Dom Pedro I não está presente? É o mês de setembro. Então Dom Pedro está em viagem no Sudeste, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Quando ele decide, como a gente viu nos parágrafos acima, não voltar para Portugal, recebendo o apoio dos brasileiros, permanecer aqui custe o que custar, seja quais forem as decisões que vierem por parte de Portugal, as cortes portuguesas enviam um outro documento, cartas, dizendo que o Dom Pedro I, porque desobedeceu, porque decidiu ficar no Brasil e não voltar para Portugal, não passa de um menino rebelde que não tem mais direito ao trono de Portugal. Ou seja, o Dom João VI vindo a morrer, eles vão entre eles, no caso seria o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, que seria o novo rei de Portugal. E não aceitavam sequer pensar na possibilidade de o Brasil se tornar independente. Os portugueses não pensavam nessa possibilidade. Ou seja, Dom João VI morrendo, assumiu o irmão de Dom Pedro, já que ele recusou votar, era um menino rebelde, não teria mais direito à sucessão nenhuma. Não restava para o Dom Pedro I outra alternativa senão, digamos assim, criar o seu próprio país, já que ele perdeu o direito à sucessão do trono português, não seria mais o rei de Portugal, não restava outra alternativa senão ele criar um país para ele próprio governar, indo assim de encontro, mesmo que indiretamente, contra o seu próprio pai, que era o rei de Portugal, mas que tinha os seus poderes agora limitados. Quem estava tomando as decisões eram as cortes portuguesas. Então o que nós temos nessa cena é justamente isso. A princesa, esposa de Dom Pedro I, princesa Leopoldina, junto com o Napoleão Bonaparte, com o José Bonifácio e outros políticos, recebendo essas cartas de desaforo, de enfrentamento, de humilhação ao príncipe Dom Pedro I, dizendo que ele não teria mais direito ao trono português. E ela rapidamente envia um mensageiro, era um padre, agora fugiu o nome dele, e enviar essas cartas a Dom Pedro I, que está nessa viagem. Por isso que nós vamos ter aquela bela cena do hino nacional, né? As margens do rio Ipiranga, o brado de um povo retumbante se ouviu através de Dom Pedro I. Quando ele recebe essas cartas, que chegam primeiro ao palácio, que são reenviadas, redirecionadas pela princesa Leopoldina, pelo mensageiro, que alcançam o Dom Pedro I por volta das 4 horas da tarde, lá às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Quando ele lê aquilo, rapidamente ele tira os distintivos de sua farda, os distintivos, as insígnias que o representavam de Portugal, com as cores de Portugal, ergue sua espada e declara que a partir daquele momento os laços entre brasileiros e portugueses, entre o Brasil e Portugal, estão rompidos. O Brasil agora é uma nação independente, independência ou morte, e lutar até o fim para assegurar, garantir
essa independência. É claro, como a gente vai ver nos capítulos anteriores que seguem, o novo conteúdo que chegará ao livro 3, uma vez naquela tarde do dia 7 de setembro, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro dando aquele grito de independência, não foi simplesmente assim que nasceu de uma hora para outra o Brasil. Houveram 3 anos as chamadas Guerras de Independência, aqui mesmo no Brasil, e tropas também que vinham de Portugal brigando contra brasileiros que não queriam perder o Brasil. Muito sangue foi derramado, 3 anos de guerra para assegurar definitivamente a criação do Brasil, a independência. Após a declaração de sua permanência, Dom Pedro convoca a formação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, um grupo de políticos que vão criar para o novo país uma Constituição. No dia 7 de setembro, em viagem, já dissemos, Dom Pedro recebeu diversas cartas de Lisboa que lhe tiravam o poder e exigiam seu retorno imediato. Ele se nega, reafirmando o rompimento com Portugal e a independência do Brasil. No dia 1º de dezembro, foi finalmente coroado imperador, que a gente vê aí na imagem, com o título de Dom Pedro I, cargo no qual permaneceu até o ano de 1831, quando ele volta a Portugal. São cenas do próximo capítulo, aquele que foi aclamado como defensor perpétuo do Brasil. Depois, infelizmente, pela má administração, os próprios brasileiros vão expulsar aquele que criou o Brasil, o Dom Pedro I. Mas aí, como já dissemos, são cenas dos próximos capítulos. Vamos responder essas questões para terminar o nosso conteúdo. E aí, as perguntinhas dos exercícios na página 54 fica para casa já adiantando, né? Mas não feche agora o vídeo não, termine de assistir o conteúdo da aula. Diz assim esse texto: de características absolutamente peculiares foi a independência do Brasil. Mais uma vez nós chamamos a atenção para aquilo. Entenda o que você está lendo, hein? De características absolutamente, sem dúvida, peculiares foi a independência do Brasil. Ou seja, a independência do Brasil teve características próprias, peculiares, que só aconteceu aqui no Brasil. Ocorrido em 1822, com o desdobramento da coroa da família imperial Bragança, quando Dom João VI, retornando a Lisboa por insistência das cortes liberais, o grupo lá que mandava agora, deixou ao filho Pedro I a regência do Brasil. Ou seja, um desdobramento, diz a segunda linha, da coroa da família imperial. Desdobrar, dobrar em 2, né? Então, o reino do Brasil, o Império Brasileiro que agora surgia, nada mais era do que um desdobramento, uma divisão da coroa ou da família imperial de Bragança. Afinal, o Dom Pedro I era da família Bragança que governava Portugal. Então, essa coroa, esse rei que agora está no Brasil, Dom Pedro I, nada mais é que um desdobramento do rei de Portugal, da coroa portuguesa. Quarta linha. Diante da hostilidade das elites locais, as pretensões portuguesas, as elites locais aqui do Brasil, a hostilidade, a raiva deles, com as pretensões dos portugueses de impor o centralismo que predominava antes da fuga da corte para o Rio. Havia centralidade, tudo só vinha de lá, de Portugal. Pedro I instituiu uma monarquia constitucional. No entanto, essa monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia, um rei que obedece a uma constituição, que obedece às leis que, entre aspas, limitam seu poder, não aconteceu como foi lá em Portugal, a gente vai ver. Por esse motivo e em geral, porque não se formaram, no caso do Brasil, um vácuo de poder, em nenhum momento a história ficou sem governante, o seu processo de independência foi bem diferente do ocorrido nas demais colônias hispânicas, ou seja, os nossos vizinhos espanhóis, Venezuela, Bolívia, Argentina, Peru, Chile, todos aqueles países que nós já estudamos. Aqui a independência foi pacífica, não implicando nenhuma mobilização popular. O povo não participou. Participaram o apoio das elites, não confunda com a grande massa popular. Além disso, enquanto inúmeras repúblicas derivaram do Império Hispânico, o Brasil conservou a unidade territorial sob a forma de monarquia mantida até 1889. Entenda o que é que você está lendo. Ele está comparando a independência do Brasil com a independência dos nossos vizinhos espanhóis. Os nossos vizinhos se dividiram em inúmeras repúblicas, cada um país pequenininho ali, né? O Brasil não, manteve a sua unidade. Enquanto os nossos vizinhos eram pequenos países, repúblicas com presidente, nós éramos um grande país que manteve a unidade e com a forma de governo diferente. Que forma de governo era essa? A monarquia, ou seja, enquanto eles tinham presidentes, eram muitos, nós éramos uma única, unificada monarquia, tendo à frente um rei, no caso o imperador Pedro I. Quanto à América do Sul, as guerras antes e a queda do Império Espanhol depois puseram as elites liberais americanas, até então protagonistas, frente à crua realidade que temiam
que enfrentar daí em diante. Novamente ele está mencionando os nossos vizinhos espanhóis. Tirado o rei Fernando VII, como a gente viu lá na página 31 do seu livro didático, né, não tendo mais, ou seja, Napoleão fazendo cair o Império Espanhol, fazendo tirar do trono o Fernando VII, rei espanhol, as elites que levaram à frente, que fizeram acontecer o processo de independência espanhol, não tendo mais que obedecer ao rei Fernando VII, porque ele caiu por Napoleão, tiveram que estar de frente com o quê? Com a crua realidade que teriam que enfrentar daí diante. Que realidade era essa? Os líderes independentistas não puderam impedir que o desaparecimento do soberano, daquele que havia encarnado a unidade política do Império Espanhol, ele sumiu, né, desapareceu, todo o organismo se fizesse em pedaços. Não tendo mais um rei que unisse, lá na Espanha, que foi destronado, Fernando VII por Napoleão, houveram brigas internas. Isso explica por que os nossos vizinhos espanhóis se dividiram ali, porque cada elite queria mandar, e aí se fragmentou em pequenas repúblicas. Cada um desses, liberado do pacto de lealdade ao rei, que não tinha mais Fernando VII, se considerasse na posse da soberania plena. A divisão, a fragmentação do Império Espanhol. Cada elite resolveu mandar no seu pedaço de terra ali, criando seu próprio país, pequenas repúblicas. Tanto que de um império originaram-se inúmeros estados, com E maiúsculo, países, que foram palco de violentas hostilidades internas entre cidades e províncias, todas livres, todas querendo ser soberanas, mandar ali no seu território local. Está tentando explicar, como já dissemos, por que se fragmentou em pequenas repúblicas os nossos vizinhos espanhóis. O texto afirma que o Brasil, diferente das colônias espanholas na América Latina, não sofreu um vácuo de poder. O que seria esse vácuo de poder e por que o Brasil não passou por tal experiência? Um vácuo de poder seria a ausência de alguém que mandasse. Porque o Brasil não passou, porque quando Dom João VI voltou para Portugal, deixou imediatamente mandando o príncipe Dom Pedro I. Pause o vídeo, volte e não deixe de responder o seu livro didático. Segunda questão. O texto aponta outra importante diferença entre os processos de independência do Brasil e dos outros países da América Latina, os nossos vizinhos espanhóis. Identifique que outra diferença importante é essa e o motivo dessa diferença. Então, a grande diferença, nós vimos também que uma delas é a falta de participação popular. Para criar as repúblicas espanholas, o povo participou, o povo brigou, gente foi morta. Aqui não, essa briga veio depois, mas foi uma declaração pacífica sem a participação do povo aqui no Brasil, somente um ato de independência proclamado pessoalmente pelo Dom Pedro I. Depois, é claro, como dissemos, vai haver as guerras de independência, mas para declarar essa independência, ao contrário dos nossos vizinhos espanhóis, não houve a participação popular. Essa é uma diferença, mas a outra importante diferença é que os nossos vizinhos se dividiram, se fragmentaram em inúmeras repúblicas, e o Brasil manteve a sua unidade territorial, tendo à frente um único soberano, o monarca, o imperador Pedro I. Há nenhuma mobilização popular, nós já comentamos. Pause o vídeo, volte e responda aí a segunda questão do seu livro didático, não deixe em branco. Para casa, como já dissemos, vai aí a página 54 do livro didático lá pelo Classroom. Qualquer dúvida, podem chamar lá no privado.